Vocês conhecem a definição de pureza? Muito bem. Hoje em dia, muitas pessoas que não têm esse conhecimento, eles levam uma vida de celibato devido às circunstâncias, लेकिन हालत por causa बहुत desse não por causa deste conhecimento, mas por causa das suas circunstâncias. Mesmo muitos devotos permanecem celibato. Isso não é uma grande coisa, entretanto, chequem a sua pureza durante o dia inteiro. O sinal de pureza é limpeza e honestidade. अगर सारे दिन में Durante o dia, ao sentar, levantar, falar, चाहे बोलने fazer serviço, चाहे सेवा करने में चाहे स्थूल सेवा की quer seja de uma forma física ou sutil, se houver mesmo que o mínimo desvio de fazer isso de acordo com o sistema, नहीं की então isso não é मिट्टी chamado में de से limpeza, अप्सरा सा ou seja, isto não é पत्थर pureza. रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं व्यर्थ संकल्प भी Pensamentos inúteis também são impureza. क्यों Por quê? व्यर्थ संकल्प आप सोचेंगे हमने Se कुछ vocês तो किया ही Vocês teriam pensamentos इसको तो inúteis, mas você não pensa que cometeu um pecado लेकिन ou que causou tristeza a alguém. व्यर्थ Entretanto, चला se você teve pensamentos inúteis समय e गया o seu tempo é desperdiçado com संकल्प isso, गया então seus pensamentos foram संतुष्टि नहीं desperdiçados e você तो perdeu seu पवित्रता contentamento. की Então, फाइनल isso स्टेज gera की डिग्री में फर्क uma पड़ pequena जाता है diferença no grau da sua pureza no seu estágio final. Om Shanti. Shanti, Transform the atmosphere transforme a with atmosfera yoga com tapasya. yoga vulcânico Control your Itapaç. mind and Controle a intellect sua mente e in order to intelecto. make your yoga A fim de tornar o as seu intense as yoga tão fire. intenso quanto um fogo, Continue to continue practice a praticar, becoming the form tornar-se a of a forma do point ponto em um in a segundo second e and concentrate your mind concentre a sua at it. mente e As intelecto. soon as you say Assim que stop, você diz pare, all body consciousness toda a should consciência leave do your corpo mind deveria immediately. deixar sua mente e Use intelecto. this type of Use controlling esse tipo power de throughout the poder de day. controlar Control durante your todo o mind and dia. intellect Controle a with sua these mente e powerful intelecto com breaths. este Focus your mind and breque intellect poderoso. Foque a sua wherever you mente e want intelecto within a onde quer que second. você queira e como quer que você Om queira em um Shanti. segundo. Om Shanti. Parivar, today's Om date. Shanti, bem-vindos ao Avyakti Transform the Parivar. atmosphere Hoje é o dia with 18. yoga tapasya. Transforme a Today's topic: atmosfera com Yoga control your Tapasya. mind O and tópico de intellect. hoje, controle a sua Now mente e listen to intelecto. Mohini Didi. Agora ouviremos Mohini Didi. Shanti.
Om Shanti. Todos estão ok? Todos estão bem? Sim? Muito bom. Uhum. Quantos mais pedaços de madeira vocês trouxeram para aumentar a chama do fogo do yoga? Durante o dia, ouvindo, praticando o que Baba diz, nos sinais aviactes. Então a chama aumenta, sim, certo? E quando a chama aumenta, definitivamente o que quer que tem que ser queimado, então fica muito fácil queimar. Baba tem falado sobre, não apenas sobre o yoga vulcânico, e eu gosto quando o Baba fala sobre a lembrança vulcânica. E para isso, o que é necessário é amor intenso, o fogo do amor. Também aumenta a chama do yoga vulcânico. Leva tempo, leva um bom tempo, mas agora se tornou claro o que é. Então levou tempo, mas agora se tornou claro o que é yoga vulcânico. Quanto o yoga está conectado com o nosso Dharna, porque se o nosso Dharna é bom, então o yoga também será muito poderoso. E é por isso que na Murli de domingo, que nós revisamos um pouquinho a cada dia e falava sobre a personalidade da pureza. E Baba usou a palavra muito limpo. E outra palavra seria ser inadulterado. Muito limpo ou inadulterado. Há o leite puro, mas se há água no leite ou qualquer coisa que esteja misturada em alguma coisa, isso não será chamado de puro, inadulterado. Como Baba também falou sobre lembrança inadulterada. E essa lembrança é muito poderosa, mas se estiver misturada, quer seja através de meus desejos ou pensamentos, ou falta de contentamento, tudo isso não cria autoridade da personalidade, da pureza. Então, puro é uma coisa, Baba disse, muitas pessoas no mundo, por causa das circunstâncias, eles vivem de forma pura. Mas isso não é isso apenas isso que é pureza. Mesmo ter pensamentos inúteis, nós perdemos muito tempo, nós perdemos poder. E Baba diz, isso também é um tipo de impureza. E definitivamente, porque se houver falta de contentamento, então a sua mente fica pensando por quê, o que, como, porque esse. Então, muitos pensamentos inúteis. Mas quando há pureza, existe contentamento. E quando há contentamento, você não tem pensamentos inúteis. Então, é muito importante para nós, enquanto fazendo a nossa lição de casa amanhã, checar se alguma inadulteração está acontecendo. É muito sutil, pode ser desejos, pode ser seus desejos, pode ser influência dos sanskaras passados, por muitas razões. E o que Baba está dizendo hoje é governem a mente e intelecto. E Baba está colocando controle como concentração. Muitas vezes durante o dia, mesmo poucos minutos, pode ser no horário do controle de tráfego, ou qualquer poucos minutos, simplesmente olhe para sua mente e intelecto e coloque-os em concentração. Quando há concentração, você terá um bom yoga também. E é muito fácil observar, porque
a mente vagueia or intellect stumbling ou o is intelecto very common. It happens less than vagueia, isso é muito 2 minutes. comum e isso acontece em poucos So if minutos. we have E se proper nós control or te practice te tivermos uma prática of apropriada, um concentration, controle we will apropriado not be e deceived in the end. concentração, então nós não seremos enganados no If there final. is not enough practice, then Mas se não houver prática many suficiente, mistakes can então happen, muitos impurities can enter. muitos erros podem acontecer e muitos erros So e I liked this very influências. much when Baba Então eu said, gostei muito quando o Baba falou, unadulterated, truthful, ah, and inadulterado, divine verdadeiro. concentration. Então uma concentração So all the inadulterada. main thought is Então, os control your principais mind pensamentos são and the controle a intellect. sua mente e intelecto. In order to make your Então, a yoga fim de tornar o as seu intense yoga as fire, tão intenso como um fogo, your yoga as intense as yoga fire, tão intenso continue to como um practice, fogo, continuem a becoming praticar, se tornar the form of a a point. forma de um ponto. You have to become form of Então, the tem que se point tornar a forma de in um a ponto second em um segundo. and E concentrate your concen- mind and intellect. As concentre a soon sua as you mente e o say intelecto. Então, assim que to você your diz mind, stop. para a sua mente, pare. So the body consciousness Então, a should consciência do corpo leave you deveria in a second. deixar That means você em um your mind and segundo. intellect Significa que a sua is mente e o free seu from body intelecto consciousness. estão livres da consciência do corpo. Baba is saying, use Baba this está type of dizendo, controlling use power esse tipo de poder de throughout the whole controle day. durante o dia todo. Baba says, control your Baba mind and diz, intellect with the controle a sua powerful mente e o breath. intelecto com o breque poderoso. Most important in every vehicle is A coisa your mais importante num activation. veículo é um breque Even if it preciso. is little bit not Mesmo proper, se ele tiver you não don't um stop the pouquinho car where you should. não The first apropriado, thing is então você clash. então o que acontece é que vai haver uma batida, Big se ele não accident can estiver happen, funcionando bem. Então, e grandes acidentes podem and that's acontecer. what happened in our E é life. isso que acontece na nossa vida. That we could say something or Nós think about poderíamos something dizer alguma which coisa ou we find pensar sobre was alguma not coisa useful. que a gente So acha que Baba is não é saying that útil. Então, focus Baba your está mind and dizendo: intellect foque a sua mente em seu intelecto, wherever you want onde quer que você queira, within a second. em dentro de um Now, segundo. how many seconds in a minute? Então, quantos segundos há em um minuto? We can do it, but Nós podemos sometimes it fazer will isso, take mas às time. vezes There leva is tempo. practice. Existe a prática. All the time there is practice. That Todo has o to tempo take one existe a second. prática, mas então isso tem que So levar um what we need to segundo. do Então, o que nós precisamos to fazer? reflect on these thoughts. Refletir sobre esses pensamentos. While reflecting, also Ao practice. refletir, também praticar. Of course, our Claro Meditivela is 45 que minutes, a nossa meditivela é por but quarenta in e cinco evening yoga minutos e also. nós fazemos a meditação da But during noite, day, mas durante o dia, while being a karma yogi, enquanto sendo um karma yogi, stop pare and practice. Even e most of the pratique. everyone in the world, but Baba's children are always Não, busy, right? sim, They todos are no so mundo, much mas os filhos de available. Baba são tão ocupados. But that is why Tem it is tanto a ser important, right? feito. Those who are not busy, they don't need Então, control. aqueles que não são ocupados, eles nem precisam ter Because when we controle, have this kind of practice, porque quando nós it will temos esse be tipo de very prática, useful então isso será to muito accomplish our útil task. para conseguirmos completar nossas As tarefas. concentration is a big power. Concentração é um Because it grande has a poder, creativity, it porque has nisso há lightness. criatividade, há leveza. There are some souls, they're not Existem very algumas almas que content, eles and reason não is são muito their contentes, porque inner a razão é frustrations or porque existem umas mind is frustrações very scattered. internas e a mente é muito dispersa.
So we know now Então nós agora sabemos remembrance is one, que a soul lembrança consciousness of é Lord aquela Brahma. Baba que talks nos about coloca na 3 thoughts. consciência da alma, na consciência So do ponto do in the end, drama. and stop will be stop. But then Então, you come quando back diz after para that parar, a attention. mente It's parar, like a pause. então é como uma pausa. These days when you are reading, Nesses dias, quando você está they like lendo, short sentences. hoje em So dia they eles don't gostam like de full sentenças stop. curtas. So in our Então thinking aplica also, when there um is ponto final. Então, no distraction, nosso pensamento também, essa prática de Daddy pausar. Yankee used to say, Daddy Jan costumava think dizer: before thinking. pense mesmo Usually antes de they say, pensar. think before speaking. Normalmente He eles said, dizem: think pense antes de before falar. thinking. Não, mas pense That mesmo antes means de pensar. attention of Significa atenção the quality of our thoughts. na qualidade dos nossos When there pensamentos. is power in the E thoughts, quando há poder nos that seed pensamentos, of the thought essa semente dos brings lot pensamentos of fruits. traz Every muito, task is accomplished. mu- So mu- take this homework muito of sucesso. Então, existe a controlling tarefa é our mind and cumprida. intellect. Então, Om controlem a mente e o intelecto. Om Shanti, levem essa lição de Om casa. Shanti Didi. Om Good Shanti, Didi, evening, everyone. boa Yeah, noite a good evening. todos. Om Boa noite, Om Shanti. Shanti. I was very curious Eu about estava bastante how do you curiosa enter sobre into the como point você entra no stage? ponto, no Is there estágio a do point of ponto. entry for you? How do you, Existe um ponto in action, how do you go into eh, the point form? quando você está na ação, como você Some entra good no examples of estágio do ponto. while Então, you are alguns exemplos, thinking, while enquanto you você are está reading. escrevendo, enquanto Do você you está lendo, notice a point você or a full nota stop or not? um ponto, você Even a coloca um good ponto. good Mesmo reader, um it's bom see, is it leitor, that question, is it stop? ele So para, why né, can't we do nos it pontos externally? de. Então, If we se are nós good at podemos that, why can't fazer we do it isso in our thoughts? externamente, então por que não podemos That fazer should isso keep nos us nossos stuck. pensamentos? One thing we should do is Uma whenever you coisa are que not nós clear about deveríamos something, fazer, quando quer que stop. nós não estejamos muito You are claros sobre alguma confused coisa, about something, pare you are isso. not Se você está confuso don't sobre keep alguma thinking, coisa, não get mantenha se more confused. pensando No, like e então peradventure, ficando e fique mais when you don't confuso. know which exit to go, Quando you você try to não see, sabe you qual stop somewhere. saída usar, você Like para when em the algum minds lugar. are clear, E então, then quando you move está forward. claro para onde ir, então So we você are se able to move. do Então, everything nós somos externally, capazes de fazer tudo but we have to do it externamente, now mas nós with the temos que self, fazer agora tudo with isso this mind. internamente, no And eu. I think, yeah, Eu acho my que experience is one minha thing that experiência, one can definitely, because you definitivamente, don't want to waste your thoughts, right? porque a gente não quer So desperdiçar even os nossos take pensamentos. one Então, of the dots, one pen of um the ponto, like soul consciousness. como a My soul consciência da consciousness alma, require a some consciência da thoughts alma about the requer soul, no? alguns pensamentos sobre a alma. Bring your eternal form. Trazer I'm a a sua forma peaceful soul, I'm a eterna. Eu sou uma wonderful alma soul. pacífica, eu sou And uma alma bring amorosa. eternal form A forma that eterna, could help. que And then pode think então of Baba ajudar as point of a light. pensar em Baba como um ponto And de as much luz. you start E o tanto quanto trusting você Brahma, começa a confiar no there is some drama, benefit, there is some então benefit. existe algum I think benefício. it's very easy also. Então, isso Whatever também happen, it happens. fica fácil. O que quer que Even you aconteça, can think acontece. lot, Você talk pode about pensar that, but muito, falar sobre eventually isso, mas isso somehow não it will muda. happen. So I have to think, yeah. Então eu tenho que And pensar keep repeating, ou keep me manter investigating. repetindo, me All manter these are mental investigando. habits. No? Todos esses são We hábitos da just don't mente, find and say that mas was a good. gente Everyone's part, whatever então part a we gente had to do, para we did. e diz: "Ah, foi And we bom, move é o papel forward. de cada um", então a gente não se Right, right. chateia, So Didi, there certo? is what you're saying Didi, is there is an existe o que você aspect of está being dizendo, é um bodiless, which is aspecto de seeing ser yourself bodiless, seeing sem yourself as a point of corpo, light. And then você there is vê a this si mesmo aspect of como um ponto de luz, e understanding existe esse the ponto drama, do understanding entendimento putting do a full stop, drama e understand de colocar um seeing ponto Baba as final e all of ver these. So Baba all of these, when como Baba says bodiless,
Então, these all get quando included in that? Baba diz When sem he says corpo, become e tudo isso body-less? está incluso nisso, quando ele What diz we sobre are ser sem saying is corpo, that o when estágio sem you corpo é see quando soul and você body as two vê a separate entities, alma e o corpo right? como See, 2 coisas body is separadas. made Então, o corpo of é o five corpo elements and the dos soul 5 is elementos everyday e a human. alma é um So ser one interno, is what we call soul vivo. Então, consciousness é and other aquele que is body nós awareness. chamamos In da soul consciência da alma e o consciousness, outro é o I estágio am sem the corpo. soul using my Na hands to consciência do da something, alma, eu sou a or I alma am the usando soul now minha mão para using fazer my alguma neck coisa. to go somewhere. I am the Então, soul eu sou a using my alma body in usando o meu soul corpo consciousness. na But in consciência da alma, awareness state, mas no estágio sem that is more corpo, like when you sit é como quando você and you see senta yourself as e a você soul se and vê como body uma separate. alma e o corpo como So estando from separado soul consciousness to da bodiless. consciência da And if alma you para o practice estágio bodiless, sem corpo. E se você pratica ser just sem I'm a point of corpo, light, que eu point sou um of love ponto in de the whole, luz, um ponto de and amor, o que then quer que seja, então separate from the body. separado do In corpo é a soul experiência. consciousness, Na you are in consciência the da body. alma, você In está no bodiless, you are corpo, separate from the e no body. estágio sem corpo, você está separado do So, corpo. based on what you just Então, previously baseado said, no que if I você falou understand the drama, anteriormente, se eu or if I entendo o understand that drama, everyone's se playing eu their part entendo and que just todos accept estão the drama, would it desempenhando become seu easier to do it papel, in these stages? simplesmente aceitar o drama, então vai se Definitely, tornar mais because fácil praticar esses estágios? Brahma E ela Baba disse, Did used to tell definitivamente, us mesmo as Mama a young costumava children nos dizer quando that nós éramos unless jovens, you, a menos if que you are not able to use drama, você não seja you capaz cannot de usar have o ponto do remembrance of drama, Baba. você não pode ter So lembrança de that Baba. time they used to say, Então, naquele tempo, like eles they have costumavam two dizer rail for the train, como like two rails. So one is como right, duas one 2 is the trilhos left, two sides. para If o they 2 cannot trilhos work do unless trem, né, I do um é, fully stop, o drama e outra a lembrança if de I Baba. be wasting my time, O energy, trem não pode andar se then não how houver os can I 2. remember Então, Baba? No? como eu posso me By lembrar de Baba se eu remembrance não of entendo Baba, o drama? put Tem full que ter stop, lembrança, colocar um ponto and we final, have to do it so e nós temos que often fazer and isso so much tantas regularly, vezes e tão because regularmente, anything, porque let's say something like qualquer coisa, making vamos in a ride, dizer alguma coisa what you need is Baba's help, right? que não esteja What you funcionando need bem, is você Baba's precisa remembrance. da ajuda de So Baba, você that precisa da my own lembrança. thoughts work Então, os properly meus and próprios everything just pensamentos têm get que better. funcionar This is what we do. apropriadamente e And as every coisas time então vão melhorar. there is a Isso deveria ser situation feito or todo o whatever, tempo. O que quer que we go through, aconteça, every minute there's something a happening. cada minuto But existe I alguma see coisa that my mind acontecendo, mas eu immediately, acho que a okay, minha up to this mente, extent, we can imediatamente think. depois Let's dessa remember Baba. situação, então vamos So simplesmente lembrar de even if Baba Baba. has to touch your Mesmo intellect se Baba or tiver que Baba tocar o has seu to help you, intelecto e Baba tiver if que you are te confused at ajudar, that se time, você está you won't feel Baba. confuso, Baba não consegue te You won't ajudar. feel that Baba, I am now Você não getting sente que direction não está from Baba. recebendo a So it orientação is de very, Baba. very Então important. é muito, Give muito full stop. importante Let me colocar um remember ponto Baba. final, deixar que That's exista a how I lembrança do de this whole Baba, day. e é And isso que that's eu why, faço durante o dia todo. E we are por able to do isso what we que do nós now. somos capazes de fazer o que estamos Right, fazendo right. agora. Certo, Um, certo. so Didi, you were just now talking Didi, about Baba você was talking estava about não, Baba estava cleanliness and falando sobre impurity and all limpeza that. e What impureza e is tudo the aquilo. difference, you think, Qual é a between diferença cleanliness, entre honesty, limpeza, purity, all of honestidade, these? They pureza, seem very tudo close isso? together. Parece que Like, tudo é what is the muito difference between próximo. cleanliness and Qual que é honesty, a cleanliness and diferença, purity, honesty and entre purity? limpeza That's what e Baba said, honestidade, that limpeza e a lot pureza? of people, I live Muitas pure. pessoas. That means I am celibate. But Então, Baba hoje said em that's dia, not como o Baba disse, honestly, muitas pessoas vivem em because pureza, eles dizem vivem em in pureza, mas any que eles são kind of celibatos, lie mas or então any co- kind of qualquer manipulation, tipo de manipulação, Bhakti Jan Prabhu mentira, says, making ca- excuses Dadidan is a big costumava lie dizer, and very lie. também That dar desculpas é uma I grande am not mentira. well, so I won't do it. Ai, eu não But estou bem, it's então eu não vou something fazer else actually. isso. It's not, you are Mas not de real. fato é So alguma we coisa a have to mais, não be é que você não truthful, está no? bem. Então por But que the não ser more that verdadeiro? Yes. a common habit, Então, we acho as que se forma students, um hábito. Então, we did como form, but now we have changed. I nós don't want to go fazíamos to como. school because I've had it. Ah, então, às vezes o So why estudante can't faz I isso. go Ah, to eu school? não That quero ir para a escola porque eu não estou but bem, when mas. you will have real headache, what will you do? Então, mas So I quando você said, see, realmente tem nobody will uma tell you dor de that. cabeça, o que você And faria? it's like why
why should I invoke Então por sickness? que eu deveria Right, right. Because I invocar know that one day doença? I might not be well. Yeah. So I Porque realize that algum we dia eles have to terão be que ir, this então eles terão que honest. estar bem. Now Então eu that tenho que is ter the essa honesty and honestidade, truth. isso So é honesty and truth, right? honestidade So e it could be the verdade. fear Pode or ser it could be some medo, desire, pode ser algum some kind of desejo, impurity, algum tipo de which Baba is impureza calling as, que Baba está silver. chamando, Adulteration is happening now. como Truth se uma and cleanliness adulteração estivesse is acontecendo. very, very Então, important verdade é limpeza. because E that's part of purity. tudo isso é And muito the importante. Tudo é personality of parte da purity, pureza e a personalidade da even if there is pureza. little bit of Mesmo falsehood, que se it houver will be algum tipo de visible, right? falsidade, isso será visível. Many people come to me if Muitas they are pessoas very vêm a sympathetic mim for certain things, and I say, por algumas no, coisas, eu I digo, don't think, eu não whatever it acho, is, I say, o que é que seja, eu digo, people are so used to mas as pessoas são tão thinking in their own acostumadas a way and pensar da própria etc. forma But delas, you have to be honest, you have to be mas você truthful, tem que right? ser honesto, você tem que ser verdadeiro. It's very interesting when you Então, é say, muito I interessante. believe in honesty. So Eu they said, you acredito na cannot say that. honestidade. I said, why? So you're telling others they're not honest? I said, I didn't say that. So we never Então, speak algumas wrong pessoas or dizem, anything. "Diz, você não pode I dizer am isso, que você speaking truth. acredita em honestidade. Você não pode Because dizer I isso, know porque você está when dizendo que we eles come não to são know honestos." personality, right? Então, That this can twist everything, manipulate, and this one is você fake and right. pode This employee is manipular, você fake and right. pode I think the quality of inverter as purity is coisas. Então, visible in the personality. e tudo isso fica visível na personalidade da Right, pureza. right. Oh, oh, Very não. interesting. Certo, muito So what did you say interessante. about cleanliness, Didi? That Então, I o que must have você understood. falou The sobre difference between cleanliness então, a and diferença entre purity. limpeza e So pureza, unadulterated. No? Oh, inadulterado, né? unadulterated, unadulterated, Inadulterado. right. Yes, Plus, like, some or other, Um tipo ou some outro, influences, some ou uma desires influência ou outra, alguns outside, desejos, it get mixed little. fica um pouco And misturado. E we então, have to be careful with the nós temos influences, que ser muito cuidadosos com whether it essas is influence influências, of your quer own seja a house sanskars, influência dos it seus could be próprios influence of sanskaras the velhos, sanskars of ou a others. influência de alguns sanskaras And de somebody said, outros. you must do this. I said, why? Alguém diz: No, "Você this deve is the fazer best isso". Eu way. I digo: said, "Por well, quê?". "Não, I essa é a don't melhor necessarily coisa". believe it. I have to, Às vezes, eu não necessariamente influences are acredito. always there. As influências But às how vezes to estão keep lá, our mind mas como free manter a from mente influences is livre de only possible influência? when we keep É apenas practicing what Baba is possível saying. quando nós continuamos a right. praticar o que That's Baba very diz, interesting, certo? Didier. That Certo, muito cleanliness, interessante de what you're sharing about limpeza. cleanliness, very deep. So Um, Te- even if there is a little bit Mesmo que se which you houver, have mesmo milk, que um which is pouco, pure milk, se and você you tem um saw a leite very little puro e something você vê um in the pouquinho de milk, alguma this coisa salt no or something, leite, ah, we say, oh, it's not clean. e daí você Right? diz: "Ah, isso não está Any kind limpo". of pollution, it's not clean. Qualquer So tipo de pollution makes poluição. it Então, a that water, poluição faz unclean water. com que a água fique right, suja, right, right. certo? How about E in today's sobre Murli, in na Murli Sakar de Murli today, hoje, Baba na was Murli de talking Sacar de about hoje, Baba about estava letting falando go sobre a of liga, silver, a the liga loyalty to da copper, the prata, do loyalty in cobre, the soul. do ferro So na how alma. about these alloys? Então, Because these alloys are also sobre something that essas would ligas, mix in the porque as soul, right? ligas So what is também the é difference algum tipo between the alloy de of falta de silver limpeza versus na the alma. alloy of copper Então, versus o the que que alloy of é a gold? liga de prata? O Baba que que talks é a about liga de cobre? Então, Baba Sato falou Pradhan, sobre Sato Rajo, Sato and Tamo. Pradhan, Sato Raja e Tamo. So when we start Então, our journey quando nós começamos a in nossa golden age, jornada, there is na no, Idade de Ouro, in the existe sense of no gold will be sentido mixed with the gold, right? o That ouro means será it's misturado not com my ouro. sanskars have become Não, não é que os vicious meus or no, sanskaras se but tornaram viciosos, still não. because of taking birth, Ainda rebirth, por causa de every tomar time like nascimento, ornament, no, we make como ornaments. um ornamento, So nós in fazemos in ornamentos. India, Na Índia, jewelry very famous worldwide because it's a 22 carat. So only 2 carat has been added, right? então, o ouro da In Índia é gold, say famoso, é there de is 10 carat 22 jewelry. There's quilates. nothing like 22. That means
Então, alloy não is nada como representing 22 quilates. large Então, se há quantity. a Because liga gold and misturada, bronze, então a so idade do the ouro silver é age is same. a liga do And ouro, in Iron né. Age is iron. E So na idade imagine that da there is no prata é a gold prata there. e na idade do ferro é o ferro. It's only iron. So alloy is also of iron. You Então, a won't liga put também é iron in ferro. the gold, right? Você não pode colocar o ferro Yeah. no ouro, Gold, certo? it's only Sim. Like gold. what quality in the Então, soul qual makes it iron? qualidade na Like alma what faz com what que is it that the haja o soul is ferro? doing that it O que says que that a the alma iron está alloy is fazendo infused in the que, soul? eu One is perceba que ignorance existe and a one is liga do ferro? Quando há body ignorância consciousness. e But everything begins with vícios, ignorance. consciência do And corpo. in Tudo começa com a ignorance, the ignorância. body Na consciousness, ignorância há a then consciência do vices, right? corpo e então todos So os everything vícios. is Então, 100% dark, tudo 100% vicious. You, if 100% you look around, vicioso. Se nós everything, olharmos ao redor, tudo, even if they have to mesmo se put up a eles towel, tenham they will put a woman uma figure. mesmo Why se is eles not façam a woman? publicidade de uma toalha, eles colocam There uma is figura so de uma much mulher. impurity that Tanta can't see anything. impureza, a gente não pode olhar para nada, And nada que then seja lot of puro. souls these Então, days, muitas they almas, né, ou realize nesses and dias, eles becoming percebem spiritual and trying to que learn the knowledge. eles estão tentando Basically, se tornar mais ignorance, espirituais e body aprender. consciousness, and all Então, the vices makes basicamente, the soul iron a liga é a because it's consciência do dark. corpo e aquilo que faz a alma viciosa. Um, Very good, Didi. I like the Muito example bom, that you gave Didi. because Eu very gostei o clear on how it exemplo is. que It's like você deu, so porque isso ignorant está that even muito people don't know claro. what purity is. Há tanta ignorância que as pessoas nem sequer And sabem o what que é about the pureza. copper alloy? When do we say that E sobre copper a alloy exists liga in the de soul? cobre, então quando você pode No, dizer that's que copper. existe It's a already liga de copper. cobre? You mixing another copper alloy. Se já é cobre e você That fica gold misturando prestige is outro gone. liga de cobre, That então silver is gone. Then it's copper. And então se copper is depois, actually in the copper age, no, na Dwapar. idade do From cobre, very beginning, the first desde o thing is início, body consciousness. a That primeira coisa é a means consciência we do have corpo, lost our significa que nós degree of soul perdemos o nosso consciousness. grau da Then consciência it da alma. means that we don't do sinful action, we don't do Muitas wrong pessoas action, perguntam, a we gente não lose our faz purity. But ações that is why pecaminosas, por que que a alloys gente used perde a in nossa ornaments, pureza? right? Mas Sitting como one os body, ornamentos são usados, second assim, body, a third liga, body. então, o If primeiro every body corpo, o you terceiro take, corpo, then alloy cada is corpo que a mixed gente because of your toma, ornament então, is mais different. liga é misturada, So porque o that's a very ornamento, normal procedure actually. então, a gente começa a perceber isso como de And uma forma muito so normal. copper alloy is the biggest Então, difference a between liga consciousness and it's do not as dark cobre é as iron. And that's do the início reason da why consciência do consciousness. corpo, não é How about tão silver? forte quanto a When do we do say that the do soul ferro. is, why do we say that the soul has Co silver por que alloy? que What is the por que que quality or nós the dizemos que a characteristics that is alma exhibited that tem we say, oh, liga it's the de silver alloy prata? in the soul? Então, por que que a gente há uma liga de Golden prata means na alma? Satopradhan. That means Então, completely pure. idade do ouro, We call it Satopradhan, Satopradhan. completamente pura, nós So chamamos isso de Pradhan Satopradhan. here is like Pradhan mixing, aqui climax. é o When clímax. degrees reduce Então, os and when graus vão se degrees are reduzindo. reducing, E quando os there graus is vão se silver. reduzindo, então há I a think prata. these are the Eu acho examples que given. são Gold is exemplos silver, dados. then copper, then Ouro, iron. prata, So cobre, silver ferro. is when 2 degrees Então, have been lost. prata é There are 15 quando degrees. 2 Silver. graus, existem 2 graus a So menos. what is the difference between our Então, qual a like diferença in entre golden nosso age we have certain comportamento na idade? like Então, we na idade do ouro, a interact gente tem in a certos certain way. What is the comportamentos, a difference gente between se let's say what happens in interage the de golden certa age and forma. in the Então, silver age with the como que soul? você acha que vai It ser is o called comportamento da idade do ouro e da idade da prata? Todas as same duas way. idades são It is paraíso. called silver also part of Você heaven. vai So there is a not prata much também é parte do difference. paraíso. Degrees Então não reduce. tem muita That is called diferença, mas os silver graus são alloy or diferentes. Mas você ordinary não vê heaven. But raiva, at ganância, rising nada. copper age, when body consciousness begins, Então a then consciência lust, do corpo anger, começa e greed, daí whatever, começa a existir and a that is luxúria e todos os consuming the vícios. soul E isso 100%. Then continua it's like consumindo a alma, completely dark. e aí então se torna completamente tamoguni. Very nice, Didi.
Muito At bom, least Didi. Muito we have obrigada. some guests from India. Hoje But nós temos alguns I have visitantes da to Índia, eles acabaram de chegar, they eu are vou listening. Maybe they thinking about apresentar. they can sing Eles also. estão aqui But ouvindo, talvez eles também thank you. estejam pensando sobre boas respostas. Very good answer, Obrigada. Didi. Very good. Every Didi, time muito I boas listen suas with you, respostas. I go Cada back and vez listen que eu so that I can falo take notes. com You know, você, I don't depois want eu to ouço de novo, porque eu gosto de 80% how anotar. the alloy Então, of iron então a has maior, to burn to então, become a liga. melhor pergunta Just seria: understand como and queimar a liga de what ferro para benefits me are, tornar what kind completamente of de ouro? remembrance, Com o because yoga that's the kind of vulcânico, fire a we lembrança have. vulcânica, porque There is fogo é everything necessário para in the isso. alloy. But E then então it will be toda a liga será removida. as Baba says, Então, como o Baba 16 degrees, diz, no degree. ah, And some 16 people are graus. ascending. Like yesterday, Então, Baba quanto was saying, mais keep graus, mais ascending, keep vocês ascending. estão ascendendo, né? Evoluindo. Então, é isso que nós temos que fazer, Okay. Thank certo? you so much, Didi. Muito obrigada, Didi. Okay. Shanti. Tem arrogância sobre a aparência física, ou sobre o seu nome, ou eu sou isso, eu sou aquilo, e é isso, e é com isso que eles se identificam. But Uhum. in reality, Mas do na people realidade, really know os who they seres are and what humanos, they are? se eles realmente soubessem o que eles são, quem eles são, शरीर में धारण की हुई कोई अन्य मैं वस्तु हूँ. Am I this male or am I this eu female? sou Or masculino, eu am I sou living in feminino, another ou eu sou um energy ser vivo, that is inside um this ser physical de body? energia वो कौन सी dentro शक्ति है deste corpo जो físico? शरीर को धारण करती, और जब शरीर छूटता है तो वो कौन सी शक्ति है जो इस शरीर से चली जाती है. What is that energy that Qual é adopts essa energia que adota este corpo? O que é essa energia que faz esse corpo funcionar e estar vivo? E qual é essa energia que parte quando o corpo está morto? आज मेरा मन बहुत अशांत है. मैं पूछती हूँ वो कौन शक्ति है जो कहती है मेरा मन अशांत है. Sometimes people say, Algumas vezes as pessoas dizem: hoje a minha mente está muito inquieta, então eu digo a eles: o que é isso? Quem é esse que está dizendo a minha mente está sem paz? जैसे कभी कोई से रॉन्ग कर्म होता, जैसे कोई झूठ बोलता, चोरी करता है, ठगी करता, तो अंदर उनको कॉन्शियस में आता कि ये है तो तुम्हारा रॉन्ग कर्म, फिर भी कर लेता. when a person tells Quando a lies, pessoa conta mentira, ou engana alguém, ou rouba alguma coisa, a consciência deles diz que isso está errado, e ainda assim eles fazem isso. सत्य शक्ति है जो उनको रियलाइज कराती कि ये तुम्हारा है तो राइट नहीं. and when they do it, E they quando do eles fazem isso, eles sabem, eles realizam que isso está errado. Então, o que é essa energia? O que é esse poder que faz você sentir que isso está errado? कि चर्च में जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, तो कोई भी गलती होगी तो वहाँ प्रेयर करेंगे और सॉरी करेंगे. if people make As mistakes or do pessoas cometem erros e faz alguma coisa errada, e então vai para uma igreja ou para um templo e vão confessar que eles तो fizeram कौन esse सी erro. सत्यता की शक्ति है जो रियलाइज कराती. and so what is this power Então, of o truth que é esse that poder da changes heart and verdade? mind that O makes que them é esse realize poder da that this verdade is que wrong? faz com que eles percebam तो que वो isso está है errado? वास्तव में इस शरीर के बीच सत्य शक्ति है जिसको आत्मा कहा जाता है. In fact, that De power fato, esse poder é o poder que é conhecido como a alma, o poder espiritual, a energia que está dentro deste तो corpo. कारण ये हुआ है कि मनुष्य जो सच है, सोल है,
वो अपने को न मानता और जो ये आर्टिफिशियल शरीर लिया है उसी को ही मानता कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। And so what has happened? Então, o que acontece é que, em vez de considerar o eu como uma alma, como uma energia espiritual, os seres humanos se consideram ser este corpo físico, e esta